curta também, tá? São 4 tópicos interessantes aqui que a gente vai abordar, fazendo um fechamento do que foi discutido na live de sexta e na live de ontem, em sábado. Então, se você não assistiu essas 2 lives, você pode ir lá no feed, que essas lives estão lá disponíveis, tá? Bom, basicamente, o que a gente vai falar hoje? Sobre a aplicação prática da biomecânica do casco do cavalo. Lembrando que é muito mais do que só esses 4 conceitos aqui, 4 exemplos, eu diria, que eu vou mostrar aqui no Flipchart. É muito mais que isso, tá? Mas a nossa ideia é justamente dar o pontapé inicial para que quem se interessa por essa área, quem se interessa pela podologia, principalmente, que esse é o nosso foco, passe a ter uma visão, uma interpretação melhor do cavalo, do movimento do cavalo, e aplique isso no dia a dia, no seu dia a dia, tá? Basicamente, no tópico A, nós vamos falar 4 tópicos, tá? No tópico A, eu queria discutir, chamar atenção para uma das articulações que, a olho nu, tá? Vou desenhar um olho aqui, a olho nu, ela é perceptível, é a mais sensível ao olho nu na percepção, na identificação das claudicações, que é a articulação metacarpofalangiana ou o boleto, tá? Ou articulação do boleto, metacarpo ou metatarso falangiana ou do boleto. Tá? Por que essa é uma das articulações mais sensíveis à visualização olho nu, né? Ditas mais sensíveis, tá? Porque, como a gente viu aí nos demais dias, tá? Na sexta e no sábado, conversamos, ocorre que durante a fase de apoio, muito bem, durante a fase de apoio, acontece alguns eventos, nós vimos ontem. Primeiro impacto, mid-distance, breakover, fase de elevação do segundo impacto. Basicamente, a gente, no mid-distance, eu comentei que ocorre a hiperextensão, um momento de maior descida, né? Um momento de maior descida desse boleto, né? Ou seja, e aí isso varia, se desce mais ou desce menos, varia conforme ao aprumo desse animal, ou varia conforme a atividade e a intensidade que esse animal está realizando, tá? Mas o que tem que ficar claro é que esse boleto desce, né? E essa articulação faz uma hiper extensão, ela desce o máximo, tá? Só que quando o cavalo está com uma dor, né? Principalmente na região de boleto para baixo, essa articulação, ela não desce tanto. Ela vai descer bem menos, tá? Então, esse movimento de descida não que seja fácil, tá bom, pessoal, que estamos assistindo, não que isso seja mais fácil, não estou dizendo isso, mas é uma das articulações, é um dos movimentos articulares que é mais sensível ao olho nu. As demais articulações, você vai precisar mais anos aí de estrada, mais números de animais avaliados para você refinar, e mesmo assim você transita no nível de subjetividade, você vai transitar no nível de experiência que você vai precisar ir melhorando aperfeiçoando ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a primeira mensagem que eu queria passar aqui nessa noite de domingo. Depois, eu queria fazer uma outra observação que tem relação direta, tá? Tem relação direta com essa articulação do boleto que nós estamos falando, que é, deixa eu só conferir se está dando para ver, maravilha, está dando, que é quando esses animais estão, como o cavalo está com uma claudicação nesse membro aqui desenhado, por exemplo, ele apoia mais tempo, tá? Ele aumenta o tempo da fase de apoio, tá? Isso parece um pouco contraintuitivo, né? Porque se você pensar que o cavalo, se ele pisa num prego aqui, ele vai apoiar mais, vai apoiar mais, tá? Então, o cavalo com laminite, ele vai apoiar mais? Ele vai apoiar mais, tá? Então, aqui a falange da rodada, esse cavalo apoia mais tempo sobre aquele casco. Mas talvez isso não faça sentido nenhum. Bom, por que ele apoia mais tempo? Isso tem uma relação
quem assistiu a live ontem, tá? Isso tem uma relação direta com aquele gráfico que nós vimos, força versus tempo. Então, ontem nós discutimos aqui esse gráfico, força versus tempo, e nesse gráfico, o que nós falamos? Que há uma movimentação, há uma trajetória de força que ocorre no casco, né? Definimos aqui que esse é o momento do meio, do apoio, ou mid-distance, e o que acontece? Quando o cavalo está com a manqueira, ele aumenta o apoio, tá? Ele aumenta o apoio. Mas por que ele aumenta o apoio? Porque ele está com a vontade ou com o desejo dele, ou a ferramenta dele, na verdade, para poder se livrar dessa dor, é prolongar essa força e diminuir esse pico, né? Quando ele diminui esse pico, eu me exaltei aqui no desenho, mas quando ele diminui esse pico, né? Força versus tempo, aqui é o mesmo gráfico de cima, tá? Ele aumenta o tempo, ele apoia mais tempo, mas ele diminui o pico de força. Ao diminuir o pico de força, ele diminui aquele pico, aquele rasgo final de dor, tá? Então, essa mensagem, queria deixar muito claro aqui para quem está nos assistindo, porque são conceitos que vão norteando o nosso raciocínio, vão norteando a nossa forma de trabalhar no que envolve a biomecânica dos equinos, do casco dos equinos de forma aplicada, tá bom? Depois eu queria usar 3 exemplos aqui, não vou me prolongar no domingão, vamos fazer lives, faremos lives curtas, né? Assim como eu fiz na sexta, assim como eu fiz ontem. Então, basicamente, nós vamos falar de 3 principais, que são as mais comuns, né? Eu diria, ferraduras aí, que tem relação com a biomecânica. As 3 principais, existem muito mais, tá? Existem muito mais, e é muito mais, eu tenho cuidado para reforçar aqui, que é muito mais complexo do que isso que eu estou falando, tá? Mas esse é um entendimento inicial para você aplicar lá no seu dia a dia, aplicar na sua rotina. Sempre lembrando que o cavalo não é igual um carro, não é igual a caminhonete. Você vai lá e troca os pneus gastaram, a suspensão gastou, por desequilíbrio, você vai lá, troca os pneus e troca a suspensão e funciona normal, tá? Faz um alinhamento, faz um balanceamento, uma geometria e vida que segue. O cavalo não funciona dessa maneira, mas você consegue dar suporte, você vai trocando os pneus e vai dando suporte na medida do possível e vai fazendo um balanceamento do alinhamento. Dentre esses recursos de alinhamento e balanceamento, tá? Existem três modelos aqui de ferraduras que são muito boas de explicar a aplicabilidade da biomecânica do centro de pressão, basicamente. Tá? Quais são elas? Tá? A primeira, centro de pressão. A primeira é a ferradura de coração. Tá? A primeira é a ferradura de coração. A turma gosta muito, usa muito, funciona super bem, principalmente para os cavalos que têm laminite. Né? Então, tanto a ferradura de coração, tá? Tanto a ferradura, o modelo coração, como a ferradura ou a órtese que faz elevação dos talões, tá? Ela tem um intuito. Qual é esse intuito? Recrutar a região, recrutar a região palmar ou plantar. Aí vai ser de mão de pé, palmar ou plantar do cavalo. E em outra linguagem, é recrutar essa área de trás aqui do casco, né? Recrutar a região do terço aqui, ó, desse terço palmar ou plantar, a parte de trás do casco. Então, a ferradura de coração tem esse intuito, ela recruta essa área. Ela fala o seguinte, agora o cavalo vai dar suporte para essa área, para o cavalo apoiar ali. Mesma coisa acontece quando você usa um tamanquinho de madeira com silicone. A mesma coisa quando você usa lá só o silicone com gesso. Basicamente, o que você está fazendo? Você está recrutando
o apoio para essa área. Então, o centro, aquele desenho que a gente viu ontem, tá? Da distribuição da força ao longo do centro de pressão, ao longo do casco, tá? Ele vai se reunir, vai se confrontar mais com essa região do terço palmar no plantar do casco. Então, recrutando essa área, a gente concretiza o objetivo de aliviar a região das lâminas, no caso específico da laminite, tá? No caso específico da laminite. Também a gente vai fazer um contraponto aqui, ó, porque eu faço questão de dizer que a ferradura de coração, ela também é uma ferradura terapêutica. Ela também é uma ferradura terapêutica. Porque apesar dela não ter aquela mesma função que as ferraduras de ramo mais largo, no sentido assim, só tem efeito na areia, porque, na verdade, ela tem essas características se você utilizar ela na areia também, né? Mas a diferença é que esse cavalo que vai receber essa ferradura, geralmente é um cavalo que você não vai caminhar com ele, e geralmente é um cavalo que você está precisando só de suporte de proteção contra a pressão, porque ele está com um problema na região óssea, uma dor na região óssea. Então, a pressão eu preciso tirar dessa área, principalmente aqui nas dorsais, né? Eu preciso tirar essa pressão dali e aí aliviar essa região dorsal. Tá? Outro exemplo clássico, deixa eu ver se está aparecendo aí, acho que dá, é a ferradura com a pinça mais larga, né? Nós falamos, vou riscar aqui, nós falamos o uso dessa ferradura, tá? Com a pinça mais larga, tá? Então, sempre lembrando, são ferraduras, a gente discute muito aqui, são ferraduras terapêuticas. Não saia usando ferraduras terapêuticas sem ter o diagnóstico do problema do cavalo, e mesmo tendo o diagnóstico, é preciso ter um bom senso para saber se aquela ferradura terapêutica trará algum benefício na propriedade ou não. Porque se for uma propriedade onde o treinador limpa a baia, o gerente do aras faz tudo, faz frete, descarrega feno, é nutricionista, é veterinário também, esse cara não vai conseguir dar conta de fazer o que precisa ser feito com essa ferradura. Então, toma cuidado e fica alerta. Tá? Essas ferraduras de ramo mais largo, tá? De ramo, ela encaixa perfeita no casco, tá? Para quem não conhece, e ela tem um raminho mais largo na pinça aqui, ó, tá? Recentemente, aí, anos 2015, 16, em que essa ferradura foi provada cientificamente o seu efeito, mas ela é secular, né? Ela é utilizada empiricamente há muitos anos, tá? Por quê? Com essa parte mais larga aqui na frente da pinça, o que acontece com o centro de pressão? Ao contrário, por isso que eu usei esse exemplo hoje, ao contrário da ferradura de coração, o que ela faz? Essa força, o centro de pressão migra mais para essa região da pinça, migra com a maior intensidade para essa região da pinça, em algum momento de transição, principalmente naquele pico do mid-stance, né? Ao migrar para essa região da pinça, a gente tem nessa área mais pressão, mais pressão. Se a gente tem mais pressão, a gente acaba tendo menos tensão nessa área, tá? A gente tem menos tensão nessa área com o cavalo no tecido no piso macio, tá? Solo macio, e com o cavalo em movimento, tá? Basicamente, para que eu preciso isso? Esse é o membro do biomodel, tá? O modelo do biomodel, quem pode ver, deixa eu só arrumar aqui o microfone, beleza? Esse é o modelo do biomodel. E o que acontece? Essa ferradura tem uma indicação principalmente para as tendinites que envolve o tendão flexor aqui superficial, tá? Tendão flexor superficial, e também casos de desmite aqui de ligamento suspensório do boleto. Por quê? Porque no momento que ocorre um mid-stance, tá? No momento que ocorre um mid-stance, a descida do boleto, tá? Vocês veem que a peça desce perfeitamente. No momento que ocorre um mid-stance, ele tem uma maior pressão migrando por essas estruturas, mas uma maior pressão, mas uma menor tensão migrando por essas estruturas. O que, de repente, provavelmente é o que eu estou precisando durante a etapa de tratamento
desse animal, tá? Então, essa é uma ferradura secular, tá? Ninguém inventou agora, isso aqui empiricamente já utilizado há muitos e muitos anos, mas ela, estrategicamente, ela visa essa movimentação do centro de pressão, tá? Sempre lembrando, para quem está entrando agora, que pode ser que você precisa do diagnóstico, tá? Para utilizar essas ferraduras. E outra questão muito interessante é que, além do diagnóstico, você precisa ter certeza se aquela propriedade que você está assistindo, que você vai implementar a utilização dessa ferradura, ela vai dar conta de fazer o movimento que o cavalo precisa fazer, dos cuidados que o cavalo precisa fazer. Um exemplo clássico que eu posso usar aqui é, você vai colocar a ferradura de coração no cavalo com laminite, mas vai curar o cavalo só essa ferradura? Não, você precisa de alguém ali cuidando desse cavalo, dando atenção para esse cavalo, de repente limpando uma escara, mantendo a cama dele fofa, botando comida para o cavalo ali à disposição, comida boa, fresquinha. Então, é um contexto que precisa estar generalizado e esse meu comentário também, que precisa ser visualizado, e esse meu comentário também é substancial para a gente tirar um pouco das costas do ferrador também, aquela responsabilidade de resolver todos os problemas do casco. O ferrador não vai resolver todos os problemas do casco se você não ajudar. Né? Se você não ajudar ele, se você não der suporte a esse profissional, ele não vai conseguir fazer de forma satisfatória a colheita dos resultados. Isso que ainda faz muito milagre. Tá? E por último, aqui, letra D, por último, para a gente fazer o que a gente chama de brainstorming no domingão. Tá? Já a gente desvira aqui, pessoal. Eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Eu coloquei um espelho porque eu precisei usar a câmera de trás do celular, então eu estou vendo os comentários, mas eu não enxergo daqui. Já a gente vira aqui e eu consigo dar uma olhada nos comentários, nas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, vai deixando aí que já a gente olha no domingão, tá? Outra ferradura, outro recurso também utilizado, meu casco está um pouco achinelado, né? Mas é só para ilustrar, tá bom? Outro recurso utilizado, que pode ser utilizado também, e aí nem tanto tem a ver com patologias especificamente, mas com desequilíbrios discretos a moderados de estojo córneo, principalmente de bulbo, tá? É o chamado elemento elíptico. Tá? Então, o elemento elíptico é um elemento, uma estrutura que pode ser soldada ou forjada, tá? Na ferradura do cavalo, e ele basicamente tem o intuito de fazer com que, na hora da fase de apoio, que nós vimos ontem, tá? Haja um deslocamento da força mais centralizada para o meio do casco. Mas qual é onde você mostrou o desenho e já vinha para o meio do casco? Sim, isso e um cavalo sadio, né? Sem desvios de aprumos, sem desequilíbrios de casco, um casco praticamente perfeito. Mas nos cavalos, onde vida real, pode haver cavalos que tenham, por exemplo, se eu vou desenhar aqui embaixo, desequilíbrios de bulbo, né? O cavalo tem um bulbo em uma altura, tá? Tem um bulbo em uma altura e o outro bulbo ele é mais elevado, tá? Então esse cavalo já tem naturalmente, tá? Não sei se eu consegui, vamos ver. Naturalmente ele já tem um desequilíbrio em uma região do casco, né? Aqui provavelmente medial. Então ele já tem uma região, um desequilíbrio. Então você precisa fazer com que isso significa para a gente que ele está tomando pressão excessiva nessa área desse casco aqui, ó. Além das outras estruturas, ele está tomando isso culpa da conformação dele, culpa dos anos, da forma que ele é utilizado, da intensidade que ele é utilizado, não culpa, mas tem relação com isso, tem relação também com a prática de cascamento e ferrajamento que é feita nesse animal. Às vezes até não a prática, mas às vezes a frequência com que isso quer ser feito, tá? Que talvez seja o mais impactante, a frequência. Você faz aí, você chama o ferrador a cada 30 dias na sua casa, né? Se sim, então você pode ficar mais tranquilo, de 4 a 6 semanas, né? Eu diria. Então você precisa deslocar essa força
para uma área mais central, fazendo com que haja um alívio aqui nessa área, e essa área vá, aos poucos, se reposicionando. Né? Então, isso é uma estratégia para alterações leves ou discretas a moderadas, tá? A moderadas de desequilíbrio de bulbos, tá? Outras estratégias, basicamente, também podem ser utilizadas. Mas, basicamente, todas essas estratégias têm relação com o centro de pressão. Então, muitos operadores já fazem esses tipos de utilização de artifícios ortopédicos há muitos anos. E já tem o feeling, né, empírico daquilo, do resultado que aquilo vai dar. E, basicamente, quando a gente aplica uma pitada de ciência, né, nesse raciocínio, vai trazendo para a gente o que às vezes o indivíduo leva 25 anos, a gente fala muito aqui com ferradores que tem 25, 15, 18 anos, 30 anos de profissão. Então, como você alia uma base teórica no seu dia a dia, você transforma aquilo que você quer que o indivíduo levou 30 anos para aprender, você aprende isso num intervalo menor, tá? Então, esse é principalmente o intuito da gente trazer aqui essas discussões em torno da biomecânica, em torno do que envolve, tá? Basicamente, vou virar aqui para a gente poder discutir do que envolve a podologia, tá? Do que envolve